Pessoal, tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês nesse projeto aí espetacular. Vê só, me chamo Rodrigo Duarte e a gente vai trabalhar aí durante esse período a cadeira de Processo Civil, né? Processo Civil 1, e aí vamos começar dando uma ênfase maior em teoria geral do processo e ingressar dentro do Processo Civil 1. É bom que todos já fiquem antenados por conta da nossa nova legislação, né? Para quem está ainda engateando aí na área jurídica, o Código de Processo Civil, na verdade eu nem costumo chamar de novo código, porque já é o código em vigor. Então, quem está um pouco desantenado, o nosso código de 2015, que veio a substituir o código de 1973, ele foi promulgado, né, sancionado em 2015, entrou em vigor em 2016, e agora em 2017 ele completou lá o seu primeiro ano, né? Então é algo muito recente, muito novo, e vamos abordar tudo de forma direta, de forma concisa, enfim. O que eu queria começar a trabalhar com vocês aqui é a parte de teoria geral do processo. E aí eu chamo a atenção porque normalmente trabalhamos teoria geral do processo por volta do quarto período do curso de Direito, ou seja, por volta do segundo ano. E aí é um choque para muita gente. Muita gente sente uma certa barreira quando começa a trabalhar o processo. Por que isso? Porque o pessoal está acostumado a trabalhar as cadeiras de direito material. Então é bom a gente já deixar isso bem claro, porque direito material é uma coisa, direito processual é outra coisa. E o que vocês vão começar a trabalhar comigo a partir de agora é a parte processual. Eu costumo dizer para os meus alunos, até em tom de brincadeira, que o bom advogado não é aquele que domina bem o direito material, mas o bom advogado, o excelente advogado, é aquele que conhece as nuances, que domina com excelência o direito processual. Porque com o direito processual eu consigo achar algumas brechas que o direito material não traz. Então, vamos focar nisso aí. Vê só, lá no direito material, quando vocês começaram a trabalhar, desde o primeiro período, lá a introdução, na verdade, direito civil, direito constitucional, direito penal, lá vocês estudam o dever ser. Lá vocês estudam como o código contempla tudo que você tem que fazer. Por exemplo, na cadeira de contratos no direito civil. O que é que você aprende? Você aprende que o contrato ele tem que ser formulado de acordo com o Código Civil. Objeto lícito, capaz, enfim, negócio jurídico como um todo. Sendo que o Código Civil ele não vai além. Quando eu digo que ele não vai além, é que o Código Civil ele não vislumbra a solução em caso de um conflito, em caso de um contrato não cumprido. E aí o que é que você precisa? Você precisa, na maioria das vezes, se você não quiser deixar para lá, você precisa se socorrer através de um processo. Ou seja, você precisa de um instrumento para fazer valer aquela violação que você teve no direito material. Então a gente vai começar a quebrar um pouco esse paradigma só das cadeiras de direito material. É a partir de agora. Então vê só. Direito material, ele estuda as relações pessoais, o dever ser, certo? E ele não se preocupa, ele não vai além para as soluções de determinados conflitos. Então, deixa eu apresentar para muita gente uma palavrinha. É a lide. A gente vai trabalhar muito em cima da lide, muito em cima de litígio. O que é isso? Lide. Lide é um conflito de interesse resistido. Então, quando eu tenho um conflito que eu consigo resolver, beleza, isso aí eu não me preocupo com o processo. Mas quando eu tenho um conflito resistido, que eu não tenho como resolver amigavelmente, através de um acordo entre as partes, eu vou precisar me socorrer de um processo. Aí entra a nossa cadeira, o processo, um instrumento que vai fazer valer a solução de um conflito, a solução de um litígio. Então, fiquem atentos a isso. E aí, o que é que eu quero indagar para vocês nesse primeiro momento? Já que a gente está falando de direito material, direito processual, eu quero indagar para vocês o que é direito. Muita gente se questiona, direito é algo bem genérico, Rodrigo, direito é algo bem complexo, não tem um conceito. Mas vamos tentar trazer um conceitozinho básico para direito. Direito nada mais é do que um conjunto de normas, um conjunto de legislações, conjunto de princípios, conjunto de doutrina. Na verdade, direito é tudo aquilo que vem a embasar uma decisão judicial, vem a embasar, vem a tentar resolver um conflito. Então, isso é importante para a gente.
Vê só, uma coisa interessantíssima que eu vou trazer para vocês é uma primeira teoria. Na verdade, são duas teorias envolvendo o direito. É a teoria unitária e a teoria dualista. Então, vê só, preste atenção, cuidado para vocês não confundirem. Só recapitulando um pouquinho. O processo, ele serve como um instrumento para solucionar um conflito lá do direito material. Beleza, Rodrigo, isso aí eu já captei. O direito material é aquele dever ser. Tudo bonitinho, como tem que ser, certo? Se ninguém descumprir um direito, se ninguém descumprir aquilo que está no Código Civil, eu não vou precisar de um processo. Maravilha, é por aí. Mas fiquem atentos que a gente vai trazer algumas exceções. Então, a ideia é essa, direito material é aquilo bonitinho, como tem que ser feito. O direito processual é aquilo que entra para solucionar, limpar a sujeira, vamos dizer assim. Então, vê só, teoria unitária. Eu já adianto para vocês que a teoria unitária é uma teoria extremamente ultrapassada. O que é que diz essa teoria unitária? Essa teoria unitária, ela diz para a gente que direito material e direito processual são coisas semelhantes. É a mesma coisa, andam em conjunto. Aí alguém pode pensar, e não é isso não? Porque, Rodrigo, tu acabou de falar que o direito material é a violação, certo? Aquele dever ser. Enquanto que essa violação existindo, obrigatoriamente eu tenho um processo. Calma, eu não falei obrigatoriamente, eu disse que na maioria das vezes, se a parte se interessar, ela entra com o processo. Mas a gente vai ver a partir de agora que não é obrigatório o processo. Então daí eu já concluo o quê? Que eu posso ter minha violação do direito material sem necessariamente eu ter o processo. Então vê que interessante, eu já começo a quebrar essa teoria unitária. A teoria unitária, então eu já começo a desconstituir, porque eu posso ter o direito material sem ter o processo. E a gente vai ver o contrário, eu posso ter o processo sem ter aquela violação no direito material. Vê que interessante, né? Vamos complicar um pouquinho, mas ao mesmo tempo que eu vou complicar, eu já vou trazer a resposta, a solução para vocês. Então, teoria unitária defende que processo, direito processual e direito material como sendo uma coisa única, uma coisa unitária. Eu já adianto, está ultrapassado. A teoria que eu aplico hoje é a teoria dualista, ou seja, direito material é uma coisa, direito processual é outra. Vamos tentar trazer alguns exemplos práticos para facilitar o entendimento da gente. Vê, imagina há um tempo atrás, logo quando foi estabelecido, instituído aquelas portas giratórias em banco, né? Já faz um bom tempo. Então, logo quando colocaram aquelas portas giratórias, quando um cidadão ele entrava numa agência bancária e a porta travava, rapaz, todo mundo olhava feio. Ih, rapaz, esse cara aí é suspeito, alguma coisa. Aquilo ali, eu pergunto a vocês, naquela época, quando era novidade, que ninguém queria passar pelo aquele constrangimento, já estou adiantando, em se travando uma porta, em passando pelo constrangimento, eu pergunto, isso dava ensejo a um dano moral, por exemplo? Era um constrangimento ensejador de um dano moral? Acredito que você deve estar pensando aí, sim, Rodrigo, naquela época era algo muito corriqueiro, era algo que não era corriqueiro, né, algo inovador, quando você passava na porta que travava, gerava esse constrangimento. E muita gente lá atrás entrou com algumas ações, pedindo dano moral e obtiveram êxito. Sendo que hoje em dia, quando você passa numa porta giratória, que a porta trava, você acha que isso dá ensejo nos dias de hoje a um dano moral? Alguém vai dizer, Rodrigo, com certeza não. Até porque, se você passa e a porta não trava, você vai dizer, está com defeito. Porque o normal é travar. Então, hoje, quando existe uma situação dessa, eu digo para vocês e afirmo com toda certeza do mundo, isso nada mais é do que um mero aborrecimento do dia a dia, pessoal. Então, se é um mero aborrecimento do dia a dia, por que eu vou falar em dano moral? É algo que todo mundo está sujeito. Então, não tem que se falar em dano moral. Mas imagine só a seguinte situação. Você está passando, a porta travou, o segurança chama você, pede para você levantar a camisa, tirar o cinto, tirar o sapato, enfim, abrir a bolsa, tirar tudo da bolsa, em sendo mulher. Imagina, isso aí é um mero aborrecimento do dia a dia? Não. Aí já está configurado um baita de um dano moral, pelo menos no meu ponto de vista. E aí a questão é, na primeira situação, houve alguma lesão ao meu direito material? Aquela situação lá atrás, que hoje em dia já é algo corriqueiro, só travou.
Houve alguma violação? No meu entendimento, não. Então, veja, se eu quiser entrar com um processo, eu posso mesmo assim. Eu já adianto para vocês, vamos continuar trabalhando sobre isso, mas eu já adianto que se eu quiser entrar com processo, eu entro. Mas já fico ciente que dificilmente esse processo vai ensejar uma condenação para o réu, porque é um mero aborrecimento do dia a dia. Logo, eu concluo o quê? Sem ter aquela violação ao meu direito material, mesmo assim eu tive um processo. Note, eu fiz valer o meu direito processual sem sequer ter uma violação ao meu direito material. São coisas distintas. Teoria dualista. Enquanto que eu posso ter a violação, já é um outro caso. Ter aquela violação, o segurança mandou tirar a camisa, aconteceu comigo há um tempo atrás, em sala de aula, eu sempre conto essa situação. Numa viagem que eu fiz para outro país, estava numa loja de departamento e tal, e quando eu estava saindo da loja, o danado do alarme apitou. Meu amigo, até hoje eu sou traumatizado por conta disso. Né? E o segurança parou assim, voltei, turista, né? Tava com a bolsa, pronto, o cara pensou, a bolsa tá carregada de muamba. E aí eu saí, deixei a bolsa, quando eu saí de novo, apitou de novo. Rapaz, já comecei a ficar nervoso, porque não dominava muito bem o idioma, e aí comecei a tirar tudo que eu tinha no bolso. O segurança ficou logo assustado, mandando eu parar. Não, senhor, tá tudo certo, o senhor pode sair, já vi que na bolsa tá aqui, o senhor saiu, apitou de novo, deve ser o cinto, coisa do tipo. E eu fiquei pensando, caramba, o cara confiou plenamente. Por quê? Porque nesse país existe uma preocupação muito grande com o direito do consumidor. Porque se ele me abordasse, metesse a mão no meu bolso, mandasse eu abrir bolso, mandasse eu abrir tudo, isso aí com certeza ensejaria um baita de um dano moral. E eu poderia entrar contra aquela empresa na justiça e lá, não é como aqui não, lá a turma não brinca em serviço não. Então a condenação é valendo. Então, nesse caso, é uma situação que poderia ser ensejadora do dano, certo? Mas, se eu não quiser levar adiante, existe essa possibilidade? Claro que existe. O prejuízo é meu. Se eu quiser arcar com o prejuízo, se eu quiser aceitar o prejuízo, direito meu. Então, vê só, já foi outra situação. Eu tive o meu dano agora, material, mas eu não quis exercer o meu direito processual. Então, só para corroborar, mostrar para vocês que eu tenho direito material sendo uma coisa e o direito processual sendo outra distinta. Daí a teoria dualista. Mas só para a gente concluir e passar adiante, o ideal é que eu possa unir em existindo a violação, que eu faça valer o meu direito processual. Daí a junção. Mas todos já sabem que não é algo obrigatório, não é uma coisa só, são coisas distintas. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, né, envolvendo essa teoria unitária, teoria dualista, para quebrar um pouco essa ideia que vocês têm só de direito material. O direito processual existe para solucionar conflitos, solucionar lide. Então, preste atenção, o processo está aí para solucionar esse tipo de conflito. Então, vamos além agora. Uma coisa interessante, interessantíssima, que a gente já aproveita para emendar com essa teoria unitária e essa teoria dualista. É o seguinte, é o tema de formas de resolução de conflito. Aí vê só, Rodrigo, beleza, tu acabou de falar que o processo ele existe para resolver conflito. Sim, mas eu tenho milhões de conflitos. Como é que eu vou resolver esses conflitos todos? E o processo ele resolve todo tipo de conflito? A gente precisa saber quais as formas de resolução de conflito. E o momento é agora. Existem 3 situações que eu vou trazer para vocês. 3 formas de resolução de conflito. A primeira forma que a gente trabalha é a autotutela. Opa, já escutei isso aí, Rodrigo. Já escutei lá a introdução, já escutei numa cadeira que eu paguei de mediação, de arbitragem, coisa do tipo. E é por aí mesmo. Vê, autotutela. Que danada é a autotutela? A autotutela é uma primeira forma de resolução de conflito onde eu vou levar em consideração a questão da força. Como assim? O mais forte vence. Autotutela. Eu vou me autotutelar, me autoproteger. Aí eu pergunto, o nosso direito, ele admite a autotutela? Silêncio aí, né? Tá pensando? Vê só, o direito, ele coíbe, ele proíbe a autotutela, mas eu tenho alguns permissivos legais.
Quais são esses permissivos legais? Para quem gosta lá do direito penal, vocês vão lembrar das excludentes de licitude. Não é muito minha praia, mas quem é bom no direito penal vai lembrar. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Vamos ficar na legítima defesa para não complicar minha vida aqui com o direito penal. Legítima defesa é o quê, pessoal? É quando alguém que está sendo ameaçado ou está sendo lesado lá, sofrendo a lesão, ele se utiliza da sua força imediata lá para impedir aquela lesão ou aquela ameaça de lesão. E aí, muitas vezes, o uso da força física. Aí a pergunta é, se numa legítima defesa o indivíduo comete um crime de homicídio, mata lá o bandido se defendendo, aí eu pergunto, isso é crime? Para quem lembra lá do direito penal, todo crime, teoria do crime, né, fato típico, antijurídico e culpável, se enquadra como crime. Mas o Código Penal ele traz as excludentes da ilicitude. Legítima defesa é uma. Então, legítima defesa é uma autotutela que é permitida pelo ordenamento jurídico. Então, vê só. Então, se a gente for esmiuçar, a autotutela é possível no nosso ordenamento. É uma forma de resolução de conflito. Mas não é o objeto da nossa cadeira. Para que todos saibam que existe essa possibilidade. Beleza? Então, autotutela é algo extremamente arcaico, mas que pode ser, em determinadas situações, utilizado ainda no ordenamento jurídico pátrio. Ok? Beleza. Uma outra situação é a autocomposição. Isso aí é o céu, isso aí seria o ideal. A autocomposição nada mais é do que as partes, em comum acordo, na verdade eu não digo nem as partes, os sujeitos ali, os interessados, em comum acordo, resolve aquele conflito. Ou seja, houve um acidente de trânsito, um carro bateu traseiro do outro e tal, e aquele impasse no primeiro momento, e aí de repente, não, vamos pesquisar aqui na internet, o valor é tanto, eu te dou aqui, ó, já vamos resolver aqui. Massa, isso aí seria perfeito. Sendo que, note uma semelhança entre a autotutela e a autocomposição. Semelhança é que eu não tenho a participação de um terceiro, nem na autocomposição, nem na autotutela. Autotutela, que a gente já viu, as partes, o mais forte vence. Na autocomposição é um acordo entre as partes. O que vai interessar para a gente é a terceira forma de resolução de conflito. E aí, essa aqui eu tenho mais algumas observações a passar para vocês. Vê só, na heterocomposição, que é a terceira forma, o nome já está dizendo hétero, eu tenho um estranho à relação. Exatamente isso. Esse estranho à relação é que vai resolver esse conflito. Então, quebrando um pouco a autotutela e a autocomposição, na hétero eu tenho um terceiro. E o terceiro, ele pode ser um mediador, um conciliador, um árbitro, ou, quando a gente chegar um pouquinho mais na frente, a figura do juiz, do Estado juiz que vai resolver aquele conflito. Em alguns livros teóricos de teoria geral do processo, alguns doutrinadores não costumam colocar o termo heterocomposição. Alguns doutrinadores já entram direto com a nomenclatura de mediação e de arbitragem. Então, a grosso modo, a diferença de uma mediação para uma arbitragem, conciliação e mediação, que existe uma diferençazinha entre esses dois institutos, é o seguinte, que mediação e arbitragem, eu tenho a figura de um terceiro. Esse terceiro, ele não decide, ele opina, certo? E aí a opinião dele não vincula as partes, os sujeitos, os interessados. Então, vê só, o conciliador, o mediador, ele está lá para auxiliar, para ajudar, mas nem sempre vai surtir efeito. Porque se uma das partes bater o pé e disser, não, nada feito, eu não quero esse acordo, meu amigo, nada feito. Mas note que houve a participação de um estranho à relação, de um terceiro. Enquanto que na arbitragem, a figura do árbitro já é algo bem mais rigoroso, e aí a gente vai ver que o CPC atual já deu uma pequena mexida na arbitragem. O árbitro, ele, para ser escolhido, deve existir uma anuência prévia das partes, dos dois. Ó. Ah, Rodrigo, peraí, quer dizer que se eu quiser escolher um mediador, normalmente, algumas faculdades, a grande maioria das faculdades, para dizer a verdade, reconhecidas e tal, possuem um núcleo de prática jurídica. Pelo menos aqui em Pernambuco,
né? O núcleo de prática jurídica, na maioria das vezes, as faculdades possuem um convênio com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde o NPJ, o núcleo de prática jurídica, realiza essa mediação, essa conciliação e leva para o judiciário para que o juiz, através desse convênio, possa apenas homologar, né? E aí dá uma validade maior. Beleza, mas não é arbitragem, mediação, conciliação. Vê só, se eu procuro um NPJ de uma instituição e digo que quero resolver um conflito com um terceiro, esse NPJ ele vai atrás, notificar aquela parte, para que ela compareça, a gente tente fazer um acordo, mas chega no dia lá, no próprio NPJ, e a parte diz, ó, não quero fazer o acordo, não quero, não está sendo vantajoso para mim. Ela é obrigada a fazer o acordo? Claro que não. E aí, a única alternativa para mim vai ser procurar agora o judiciário. Vê só, porque o núcleo de prática jurídica é algo extrajudicial, que aí, se der certo, eu levo para o judiciário apenas homologar. Então, a conciliação e a mediação é algo que pode ser interessante no sentido de acelerar uma resolução de conflito. Mas se eu não conseguir resolver aquele conflito ali, meu amigo, aí eu vou ter que voltar para estacar zero e entrar com a ação. Massa, beleza. A arbitragem que eu estava comentando com vocês é um pouco diferente. Na arbitragem, se eu quiser escolher um árbitro, eu tenho que primeiro entrar em contato com a outra parte, para perguntar se ela concorda. Porque se ela não concordar, esqueça a arbitragem. A arbitragem tem que existir uma concordância prévia de ambas as partes. E nesse sentido, o árbitro ele tem todo o poder para decidir. Quando eu digo todo o poder para decidir, é porque vê que interessante isso. Quando o árbitro ele vai decidir o mérito da questão, meu amigo, ninguém pode questionar. Por que ninguém pode questionar? Porque houve uma anuência, uma concordância prévia de ambas as partes. Ou seja, eu abri mão junto com a outra parte para que o árbitro ele tenha plena e total convicção, livre convicção para decidir. Aí muita gente erra nesse ponto. E fiquem atentos, porque embora a gente está trabalhando aqui todo o assunto de uma graduação, mas isso é muito cobrado em concurso. E aí é muito comum o pessoal indagar que a decisão do árbitro é... O árbitro, na verdade, ele tem força de uma decisão judicial. Beleza, ele tem. Mas muita gente erra pensando que o árbitro é um juiz. Não, o árbitro não é juiz. O árbitro, a decisão dele, por questões legais, é equiparada a uma decisão judicial. Tanto é que a sentença, a convenção, a sentença arbitral, ela é tida como título executivo judicial. Mas preste atenção que o árbitro ele não é juiz, certo? A pequena observação, já que a gente está aproveitando para falar de arbitragem aqui, é que se eu tenho uma sentença arbitral, vamos utilizar essa nomenclatura, e uma das partes descumpre aquela sentença arbitral, meu amigo, e entra com um processo do zero, ó, tive uma sentença arbitral, então, segurança jurídica, eu não posso mais questionar. Se a parte mesmo assim, que se sentiu lesada, entrou com processo, eu posso, de cara, através da minha preliminar de contestação, alegar a convenção de arbitragem. Mas se eu não alego essa convenção de arbitragem, vê que interessante, por incrível que pareça, se eu não alego, o que vai prevalecer não é mais a convenção de arbitragem, em si, esse novo processo que está tramitando. É como se o processo judicial, ele suplantasse, superasse aquela convenção de arbitragem. Então, fiquem atentos a isso, certo? É impossível, na verdade, cuidado, eu não gosto nem de utilizar esse termo impossível, mas não é cabível recurso contra a decisão arbitral. Apenas eu posso questionar ilegalidade. Fora isso, não posso estar questionando. Então, beleza quanto a esse ponto, pessoal. Vê só a grosso modo, recapitulando aí, para que a gente possa passar adiante, fiquem atentos. Vimos no primeiro momento a figura, a dicotomia envolvendo direito processual, direito público e o direito... direito público não. Vimos a questão do direito material e do direito processual. A questão do direito público eu vou entrar já, né, quando a gente for ver que o processo é ramo do direito público. E aí vimos essa dicotomia, vimos a teoria unitária, teoria dualista,
certo? E aí o que prevalece hoje é a teoria dualista, e aí eu acho que eu deixei bem claro, né, dando esses exemplos. Vimos também a questão de formas de resolução de conflito, e aí autotutela, autocomposição e heterocomposição. Lembrando que muita gente discrimina em sua totalidade a autotutela, mas o nosso ordenamento pátrio, em situações excepcionais, ele admite a autotutela, lá nas excludentes diante de juridicidade. A autocomposição é algo a ser buscado, ideal, certo? Mas lembrando que a autocomposição não tem a participação de um terceiro. Enquanto que a heterocomposição, que vai ser o nosso start para as próximas aulas, a heterocomposição, eu tenho a figura de um terceiro. E aí, podendo ser um mediador, podendo ser um conciliador, podendo ser um árbitro, ou podendo ser, inclusive, o magistrado que vai resolver questões jurisdicionais, certo? Que a gente vai provocar o Poder Judiciário para dar o start aí. A gente vai ver o princípio da inércia e o processo seguir diante, tocar aí todo vapor. Beleza? Então, nesse primeiro momento, eu me despeço de vocês com essa primeira introdução aí à teoria geral do processo, e aí a gente já vai começar com a parte principiológica a partir do próximo encontro, ok? Abraço, beijo no coração de todos.